Capítulo 5. Quem pensa que está no controle? Quero lhe apresentar um personagem originário do folclore da Turquia, o Mullah, que em árabe significa mestre. Popularmente conhecido por milhares de histórias que combinam humor e sabedoria. Leia o conto a seguir atentamente para falarmos sobre o controle que pensamos ter. Em uma manhã, o mulá, caminhando para sua casa, se pergunta em determinado ponto do trajeto: por que não tomar um atalho através daquela formosa floresta que beira esta estrada tão poeirenta? Seguindo ele pela trilha no meio da mata, exclamou: mais um dia se passou, um entre os outros dias. Um dia de atividades produtivas e realizadas. Agora é só chegar em casa e descansar. Um pouco mais adiante, em um trecho de mata fechada, o chão de repente sumiu debaixo de seus pés. Quando se deu conta, viu que estava no fundo de um fosso. Observou a situação e percebeu que não havia como sair dali, sem ajuda. Mas quem passaria por ali? E quando? Entretanto, refletindo melhor, ele disse: ainda bem que tomei esse atalho. Se isso aconteceu no meio de tamanha beleza, imagine que catástrofe poderia ter me acontecido se eu tivesse seguido por aquela estrada esburacada, perigosa e trafegada por cavalos e carroças. Atividades da mente consciente. A mente consciente é a que você está usando agora, no exato momento em que lê este livro. É onde passamos a maior parte das horas quando estamos acordados. Ela é exatamente lógica, analítica e racional. É responsável por suas funções cognitivas relacionadas com uma parte do seu cérebro chamada neocórtex. Uma das funções mais curiosas dessa parte da mente é nos fazer acreditar que estamos sempre certos, como aconteceu com Mullah na história. Mas antes de explicar o que aconteceu, vamos nos aprofundar nas funções da mente consciente. Memória funcional, também chamada de memória a curto prazo, é responsável por armazenar tudo o que é preciso para nos ajudar ao longo do dia. Um exemplo, para ficar mais fácil de entender, na memória a curto prazo a gente arquiva desde que uma pessoa acabou de nos dizer até o caminho para chegar ao trabalho ou o número do telefone de casa. Ela é chamada de funcional porque precisamos dela para processar e entender as informações, além de executar tarefas no dia a dia. Leia a frase a seguir. Ela é inocente. O que você entendeu disso? Provavelmente nada. O que é inocente? Inocente sobre o quê? No mínimo ficou confuso, não é verdade? É claro. Essa frase, colocada de maneira aleatória e fora de contexto, não nos diz nada. Isso aconteceria em todos os momentos de sua vida se você não tivesse a memória funcional para lembrar as frases anteriores do que está lendo. Agora leia o parágrafo seguinte. Nossa mente subconsciente é poderosa e só quer nos proteger. Porém, ela é inocente e muitas vezes nos protege de maneiras que preferiríamos que não o fizesse. Agora ficou claro o sentido da frase. Eu a escrevi no capítulo 2. Há tempo demais para que sua memória funcional pudesse guardá-la. Você só entende o que está lendo ou o que alguém está falando porque sua mente está com as ideias frescas do que você leu ou ouviu há alguns segundos atrás.
e buscando o sentido de como a informação atual se encaixa nelas. Mas como ela busca o sentido? A mente consciente analisa tudo o tempo todo, mesmo que você não perceba. Esta é mais uma função da mente consciente que podemos chamar de parte analítica. Essa parte é seu próprio pensamento. Estamos a todo momento utilizando a parte analítica, seja com um pensamento consciente, refletindo sobre um problema, por exemplo, seja com um pensamento automático, buscando se o que lê faz sentido ou não, por exemplo. Essa parte está sempre comparando possibilidades e fazendo escolhas. A maioria dessas escolhas são automáticas e você nem se dá conta que as fez. Por exemplo, você escolheu segundos atrás ler a próxima linha, que é esta. Você não precisou parar e pensar: acabei este parágrafo, leio o próximo ou não. Isso é feito de modo automático, por essa função analítica da mente consciente. Por outro lado, você sempre pode parar, analisar e pensar antes de agir. O que eu farei daqui a pouco? Ou talvez, para qual amigo vou contar como a mente é interessante? Mas como falei no título desse capítulo, a mente consciente só pensa que controla. Por acaso você conhece alguém que já decidiu fazer uma dieta e que jurou de pé junto que só pararia quando alcançasse o corpo ideal, mas que em menos de uma semana desistiu de seguir com seu grande plano? Quando eu explicar a próxima função da mente consciente, você vai entender por que essa pessoa desanimou tão rápido. Força de vontade. A mente consciente tem um mecanismo para deixar você motivado e empolgado quando quer realizar algum feito. É a famosa força de vontade. Ela é muito útil em diversas situações, como virar a noite trabalhando naquele projeto que você precisa entregar amanhã, ou ficar até o final de uma apresentação que você considera enfadonha, mas cujo conteúdo é importante. Porém, o que pouca gente sabe é que a força de vontade é limitada. Ela é como uma pilha que se recarrega sozinha, mas de forma lenta. Você pode usá-la, mas quando terminar sua energia é preciso esperar as baterias se recarregarem. Exatamente como acontece quando fazemos regime. A força de vontade é total nos primeiros dias, mas vai chegar a hora em que o desejo de comer um chocolate de colocar um chocolate na boca falará mais alto. Para deixar bem clara essa ideia da limitação da força de vontade, vou resumir um experimento feito em 1998. Foram colocadas 2 bandejas diante de 67 estudantes em jejum, divididos em 2 grupos, no mesmo espaço. Uma bandeja com biscoitos de chocolate que tinham acabado de sair do forno e outra com rabanetes. Para um grupo foi dada a instrução que só poderia comer os biscoitos e para o outro os rabanetes. A fim de aumentar a tentação, os pesquisadores deixaram os alunos sozinhos com os biscoitos e os rabanetes. E os observaram através de uma janela oculta. Os que tinham permissão para comer os rabanetes claramente lutaram contra a tentação de pegar os biscoitos de chocolate. Em seguida, os estudantes foram encaminhados para outra sala, que na verdade guardava a parte mais importante da experiência. Agora os grupos deveriam montar um quebra-cabeça. Eles achavam que era um teste de inteligência, mas o que eles não sabiam é que o jogo não tinha solução. O objetivo era testar por quanto tempo eles tentariam resolver o brinquedo antes de desistir. Resultado: a turma dos comedores de chocolate ficou em média
19 minutos tentando montar o jogo, enquanto aqueles que comeram os rabanetes desistiram em apenas 8 minutos de tarefa. Ou seja, a força de vontade do primeiro time estava lá em cima e persistiu mais que o dobro do tempo observado no outro grupo, que precisou usar a força de vontade para controlar a tentação diante dos biscoitos e comer os rabanetes. É assim que essa parte da mente funciona. Cada vez que você resiste a uma vontade, você está gastando sua vontade. E aquela determinação de realizar algo vai embora junto, até que chega um momento em que você simplesmente parece parar de se importar com aquilo e começa a deixar para lá. Por acaso, as dietas mais eficientes são aquelas que restringem menos os alimentos, que nos permitem comer de tudo um pouco. Em outras palavras, que não colocam à prova nossa força de vontade e nos deixam comer o tão desejado chocolate aqui e ali. Aliás, você gosta de chocolate? Por que você gosta ou não gosta? Independentemente da resposta para a segunda pergunta, eu não acredito em você. Vou explicar por quê. Razões equivocadas. Função racional. Esta é a próxima parte que vamos explorar. Sempre que você dá uma razão, um motivo ou uma justificativa, você está usando a função racional da mente consciente. A grande questão é que, na maioria das vezes, essa razão não condiz com a verdade. O motivo real está bem oculto em nossas programações do subconsciente. E a mente consciente busca alguma informação que ela já ouviu e faça sentido, e a usa como justificativa. Por exemplo, pense em alguém conhecido que você acha que tem uma aparência atraente. Por que você acha essa pessoa bonita? Quais justificativas sua mente está dando? Você poderia dizer que são os olhos, o cabelo, o sorriso ou até a forma do rosto. Isso é algo que qualquer pessoa falaria e faz muito sentido. Por isso são as razões que sua mente escolhe. Porém, segundo uma pesquisa publicada no Personality and Social Psychology Bulletin, temos uma tendência de gostar mais de pessoas que são parecidas conosco. O motivo é que achamos que os indivíduos que têm a aparência mais próxima com a nossa também podem ter outras características em comum. E esse padrão pode se repetir em qualquer situação. Por exemplo, alguém que diz que não consegue subir na carreira porque o chefe não dá oportunidade. Seria isso, ou o subconsciente dele não quer crescer, talvez pelo medo da responsabilidade? Ou aquela mulher de baixa autoestima que diz não conseguir se cuidar melhor, porque o trabalho toma todo o seu tempo. Seria isso, ou o subconsciente dela tem medo de chamar a atenção porque não se valoriza? Como você observou na história no início do capítulo, Mulan tinha certeza que o caminho tradicional era inadequado. E mesmo que os fatos mostrassem seu erro, a parte racional encontrou uma justificativa para ainda assim parecer que ele tomou a melhor decisão, por mais absurda que soe para quem vê de fora. Veja só como podemos ser enganados pela nossa mente consciente. Renata não queria ir à praia. Magra e jovem, aos 32 anos, a arquiteta Renata não conseguia ir à praia. Um desperdício, até porque ela morava numa cidade banhada por um lindo litoral
e via nesse tipo de lazer uma possível fonte de alegria e descanso. Afinal, era assim que tantas pessoas conseguiam relaxar e se esquecer dos problemas da vida. Ela queria isso também. Em tese, que fique bem claro, porque a possibilidade de vestir um biquíni e se expor ao sol ou a um banho de mar a assustava, mesmo que estivesse rodeada de amigos ou familiares. Ela simplesmente não se sentia confortável, mesmo querendo gostar desse tipo de lazer. Outra situação difícil era falar em público. Sem dúvida, uma trava e tanto para alguém que trabalha com projetos, que precisa ter contato diário com outras pessoas. Ela tinha pavor só de pensar na hipótese de ter de falar para um grupo de pessoas, mesmo sabendo que fazer palestras e compartilhar com o público tudo o que aprendeu na profissão seria um excelente recurso para crescer na área. Era mesmo uma pena. Outro desperdício, só que dessa vez de talento e conhecimento, mas não tinha condições de mudar de atitude. Observando de maneira superficial esse relato, você poderia pensar, e era o que a mente racional de Renata dizia, que tudo isso não passava de excesso de timidez, uma bobagem. É fácil julgar sobre a ótica das aparências, olhando apenas para o plano da mente consciente. Olhar para dentro de nós mesmos requer disposição e coragem. É no subconsciente que os mistérios são revelados. Foi isso que Renata fez. Ela resolveu passar por um processo de hipnoterapia e quando acessou o subconsciente, se viu ainda na barriga de sua mãe, ouvindo o pai dizer que aquele bebê era um menino e que ia jogar futebol quando crescesse. Angustiada por ser menina e assim contrariar o desejo do pai, ela desenvolveu o medo de aparecer, de se expor e revelar ser uma mulher. Uma aflição que transferiu para as situações da praia e as apresentações em público, fontes de tanto sofrimento desde que ela se entendeu por gente. A mente consciente sempre escolhe o caminho mais fácil. Renata poderia passar a vida inteira privando-se de oportunidades, tendo o verdadeiro motivo para tal mascarado sob a ideia de timidez, vergonha, falta de habilidade. Porém, felizmente, ela encontrou a solução de seu problema descobrindo a raiz de sua infelicidade. Fator crítico. Outra peça que mora na mente consciente é o fator crítico. Do que se trata? De uma espécie de funcionário infiltrado em nome da mente subconsciente. Esse funcionário seria como um porteiro que filtra todas as mensagens que chegam. Ele que recebe e analisa para saber se estão de acordo com todas as programações do subconsciente ou não. Se estiverem de acordo, ele deixa passar, reforçando o que já estava no subconsciente. Se não estiverem de acordo, ele rejeita. Vamos a um exemplo. Imagine uma mulher que tem programado em seu subconsciente que ela não tem valor. E depois de perder o emprego, começa a ficar muito deprimida e sente que nunca vai conseguir um trabalho decente. Então seu melhor amigo fala: você é especial, você precisa se levantar e ir à luta, você pode tudo. Depois de ouvir isso, seu fator crítico irá analisar e observar que essa informação é contrária ao que está no subconsciente, então ele rejeitaria a sugestão. Porém, é uma sugestão boa para ela. Ela quer isso. Desse modo, a sugestão ficaria na força de vontade, que é limitada, de forma que são grandes as chances de essa mulher voltar a ficar deprimida, desanimada. Pois é, não somos seres tão racionais quanto gostaríamos.
Normalmente as pessoas sentem orgulho de dizer quão racionais e analíticas são para tomar decisões, fazer escolhas, etc. Mas como já vimos, a verdade é que praticamente tudo o que fazemos está ligado ao subconsciente. É por isso que caímos tantas vezes nas mesmas armadilhas. Uma situação muito comum é quando analisamos relacionamentos. Quantas vezes caímos nos mesmos erros, por mais que conscientemente você tome certas decisões. Quando percebe, se vê preso à mesma situação. E é o que acontece com a Adriana. O desafio de encontrar um grande amor. Adriana tem 29 anos e já foi ao casamento de muitas amigas. A cada cerimônia, ela sente o coração se apertar um pouco mais, mesmo sabendo que a felicidade não está necessariamente na troca de alianças e que é possível ser feliz sozinha. Ela quer dividir a vida com alguém, sonha com isso. O fato é que Adriana não consegue encontrar um homem que preste. Sempre que começa a se envolver, descobre que o parceiro não está tão interessado assim, ou pior, que tem outra. Está cansada de ser traída, aliás, por isso não se acha atraente nem sedutora o suficiente para conseguir estabelecer um relacionamento sério. Morre de medo de ficar sozinha. Um dia decidiu recorrer à hipnoterapia para tratar dessas questões. Por que não? Outros métodos de terapia não haviam funcionado no passado. Ela queria tentar. Durante o processo se viu ainda com 4 anos, diante de uma cena de briga entre os pais, com a mãe chamando o marido de imprestável. O casal se separou e a Adriana seguiu morando com a mãe. Mais adiante, ao começar um novo relacionamento, a mãe foi traída. E Adriana se lembrou perfeitamente de vê-la no colo de uma irmã chorando e afirmando que, adivinha, homem nenhum presta, concluindo ser melhor viver sozinha. Aquela revelação caiu como um raio. Com o apoio da hipnoterapia, ela aprendeu a separar aquela dor que não era sua, da própria história. Antes de saber por que agia dessa forma, afastando relacionamentos duradouros com homens que realmente quisessem compromisso com ela, Adriana agia de modo a cumprir sua antiga programação mental. Se um homem com potencial para namorado sério se aproximava, a mente subconsciente dela dava um jeito de fazer com que ela acumulasse trabalho, por exemplo, só para não ter tempo de ver o pretendente. E assim a vida seguia seu curso. Depois da hipnoterapia, ela entendeu que seu caminho poderia ser completamente diferente e que os homens não são todos imprestáveis e indignos de confiança. Era só deixar a porta aberta para o amor entrar. Querer um homem bom para que o universo enfim cumprisse a seu favor. Passado algum tempo, conheceu Mateus, um advogado pouco mais velho que ela e que trabalhava perto de seu consultório. Ela é dentista. Foi num restaurante nas redondezas na hora do almoço. Ele era amigo de alguns conhecidos dela. Não demoraram a aparecer as afinidades. Para resumir, estão juntos há 10 meses e já fazem planos para o futuro, que deve começar com a compra de um apartamento, seguida por uma cerimônia de casamento apenas para os familiares e amigos mais chegados. Adriana finalmente perdeu o medo de ser feliz. Agora é sua vez. O primeiro passo para tomar o controle da própria mente é se conscientizar de que como ela pode estar enganando você. Então é seu momento de pensar
Quando foi a última vez que decidiu fazer algo, mas não fez? Ou que começou algo e não terminou? E quais motivos, desculpas sua mente lhe deu? Já se pegou pensando que é algo muito difícil? Ou que você sempre vai ser assim? Por quê? Analise bem as justificativas que sua mente traz e saiba que são apenas invenções dela. Não se importe tanto com seus pensamentos de desânimo ou de conformismo. Eles não são quem você realmente é. A propósito, já ficou claro que você não é seus pensamentos, mas já se perguntou quem você é realmente?